Simplesmente a melhor. Faixa nobre do esporte. 91,3. Faixa nobre do esporte. Muito bem, tá no ar mais um Faixa Nobre do Esporte aqui nos 91,3 da sua companhia sempre, né? De segunda a sexta-feira, equipe Bola na Rede, entrando em ação um pouco, né? Triste hoje, o dia foi triste para todos nós hoje, né? Com o que aconteceu, o acidente fatal aí, o maior acidente da história do esporte brasileiro, quizás mundial, acredito que até mundial, né? Aconteceram outros acidentes, foram poucos, mas esse foi o mais fatal, que vitimou os jogadores da Chapecoense, colegas jornalistas, tripulantes, seres humanos, né? Vidas foram ceifadas e a gente vai deixar um pouco aquele alto astral de lado, na medida do possível, a gente vai tocar aqui hoje o Faixa Nobre do Esporte, né? Nosso encontro diário hoje, um pouco assim, sem aquele elan, ainda muito chateado, muito triste com o que aconteceu hoje, nas primeiras horas dessa terça-feira, dia 29 de novembro de 2016, uma data que vai ficar marcada. A gente fala que é um dia para esquecer, mas não dá para esquecer, não tem como a gente não lembrar desse dia, né? De agora em diante, o dia inteiro, muitas informações, muitas mensagens pelo que aconteceu, vitimando aí a equipe da Chapecoense. 19 atletas que se foram, 3 sobreviventes do time e um jornalista que sobreviveu, mais 2 tripulantes. De 81 pessoas, 4 não viajaram, 76 mortes nesse voo que levava o time da Chapecoense para decidir a Copa Sul-Americana em Medellín, lá na Colômbia, contra o Clube Atlético Medellín, de Medellín, que o Nacional de Medellín, como é conhecido, quer inclusive dedicar o título a Chapecoense. A gente vai conversar muito sobre isso hoje, mas a gente também vai falar do nosso futebol cearense. A gente também não pode esquecer. O Regis Melo está comigo aqui para conversar a respeito dos fatos lamentáveis que aconteceram hoje, o dia inteiro, muita informação e aquela torcida sempre para notícia boa, mas infelizmente foram poucas as notícias boas e a gente vai tocar aqui o Faixa Nobre do Esporte na medida do possível hoje. Vamos com o destaque do Alvinegro. O Rodrigo Cavalcante chega com o destaque alvinegro de hoje. O futebol brasileiro parou, o futebol mundial também, em algumas partes, parou e outras prestaram homenagens ao time da Chapecoense. Vamos com o Rodrigo Cavalcante, destaque do Vozão. Ceará acerta a contratação de gerente de futebol para a temporada 2017. A apresentação do técnico Gilmar Dalpozo e final da Copa do Nordeste Sub-20 são adiadas após tragédia envolvendo a delegação da Chapecoense na Colômbia. Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Vamos ao destaque do Tricolor de Aço com Esley Lopes. 1.144 sócios estão aptos a votar no dia 3 de dezembro. Comissão Eleitoral comunica mudança no horário de votação do próximo sábado. A Comissão Eleitoral decidiu alterar o horário de votação do processo eleitoral do Fortaleza Esporte Clube para de 9 da manhã às 17 horas. Candidatos à presidência do clube intensificam reuniões em última semana antes das eleições. Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte. Já estamos de volta aqui no Faixa Nobre do Esporte, nesse dia meio atípico, um dia onde estamos para baixo, né? Com toda essa tragédia que envolveu aí um clube do futebol brasileiro. Estamos
todos próximos e emanados e de luto por conta do desastre com a Chapecoense. E, em geral, né? Um desastre que abalou toda a humanidade. Né? São seres humanos que perderam a vida. A gente às vezes quer entender como aconteceu, fica querendo encontrar motivos, mas são uma fatalidade. É bem difícil a gente querer entender, às vezes, os preceitos de Deus. Eu, pelo menos, acho que não teria como entender. Eu também nem me atrevo a querer entender esses preceitos de Deus, ter colocado essa tragédia, e a gente só pede que Deus conforte as famílias que perderam seus entes queridos. Muitos jogadores até são arrimos de família, a gente conhece a história de perto de muitos, a gente sabe também do sacrifício que é estar viajando o tempo inteiro, tanto o jogador como também a própria imprensa também, que faz a cobertura dos jogos. A gente teve um dia hoje assim muito abalado com essa notícia, né? Acredito que todo ser humano que tem coração deve estar muito pesaroso e muito sentido com o que aconteceu hoje com o time da Chapecoense. A gente vai fazer um programa especial hoje, trazendo mais informações e, claro, né, prestando também homenagens ao time da Chapecoense, que teve um desfecho, né, uma história bonita, que teve um desfecho trágico, que a gente espera que consiga se recuperar, né? Vai ser uma recuperação dolorosa, dolorida, mas a gente torce para que o povo de Chapecó seja forte e que o time em si saiba se refazer, saiba dar a volta por cima, porque é uma história muito bonita para terminar aqui. Então a gente fica nessa torcida. Inclusive, o prefeito de Chapecó, que era para ter ido como convidado, acabou escapando, não foi, já desmarcou qualquer tipo de festividade de Natal e também de Réveillon para a cidade de Chapecó. Mas a gente vai aqui trazer mais informações para você na medida do possível. Vamos conversar aqui com vamos com Felipe Osmoril a respeito da FIFA, né? A FIFA, a entidade maior do futebol mundial, também não podia passar em branco depois de uma tragédia dessa. Vamos com informações aqui com Felipe Osmoril. A FIFA, entidade máxima do futebol mundial, emitiu uma nota na manhã desta terça-feira, dando condolências às famílias das vítimas da tragédia que vitimou 76 pessoas no voo que levava a equipe da Chapecoense para a disputa da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia. Segundo o presidente da entidade, Gianni Infantino, este é um dia muito triste para o futebol. Estamos muito arrependidos de ouvir sobre este acidente aéreo na Colômbia. É uma notícia chocante e trágica. Neste momento difícil, pensamos com as vítimas, suas famílias e amigos. A FIFA gostaria de estender suas mais sinceras condolências aos fãs da Chapecoense, disse em entrevista ao site oficial da FIFA, Gianni Infantino. A aeronave, com 72 passageiros e 9 tripulantes, incluindo a delegação brasileira e membros de mídia, estava viajando do Brasil para Medellín. Informações dão conta que apenas 4 jogadores sobreviveram. Uma aeromoça e também um jornalista, Rafael Rensel, de São Paulo, Felipe Osmoril. É isso, Felipe, né? Eram 4 jogadores que saíram com vida do avião, mas infelizmente mais um veio a falecer, que foi o goleiro Danilo, que talvez hoje seja a maior figura do time da Chapecoense, o maior símbolo da classificação da Chape para essa final de Sul-Americana, uma final de competição intercontinental, que a Chapecoense iria participar a primeira vez, e acabou acontecendo essa tragédia. Regis Melo, um dia de luto mundial, um dia de luto pelos jogadores, por todos os seres humanos, né? Imprensa, tripulantes que estiveram nesse voo que levou à morte 76 pessoas, né? 81 pessoas que estavam para embarcar, mas 4 não embarcaram, 76 pessoas acabaram falecendo, vítimas desse desastre. Boa noite. Boa noite, Adriano Júnior. Boa noite ao amigo da 91,3 que acompanha o Faixa Nobre do Esporte. Você já explanou muito bem, Adriano, como foi o dia
de todo o brasileiro, eu diria, né? De nós brasileiros que acompanhamos essa tragédia, na verdade, do mundo do futebol, né? Pessoas importantes no mundo do futebol, como o presidente da FIFA, Zinedine Zidane, o Luiz Henrique, treinador do Barcelona, vários jogadores também postando algo. Inclusive o Liverpool prestou homenagem no jogo lá do campeonato inglês. Antes da partida, teve minuto de silêncio, com os alto-falantes explanando o motivo do minuto de silêncio, e o estádio inteiro lotado ficou em silêncio, respeitando aí esse pesar, essa dor da perda aí dos atletas da Chapecoense e demais também pessoas que estavam nesse voo. Foi bacana ter esse reconhecimento do Liverpool e outras manifestações também que você citou. Isso. Que aconteceram no mundo. Inclusive o Benfica se coloca à disposição também para ajudar esportivamente a Chapecoense a se refazer, emprestando jogadores, e também gravou um vídeo lá com todo o elenco também mostrando toda a sua consternação a respeito dessa tragédia. Pois é, Adriano, isso foi legal, bacana de ver que o mundo todo, o mundo do futebol principalmente, está de luto e sentido com a situação da Chapecoense. Agora, você foi muito feliz quando falou com relação à cidade de Chapecó, né? Ninguém mais, eu acredito, está sofrendo do que familiares e do que a cidade, né? Vai ser sempre lembrado esse episódio, esse triste episódio do futebol brasileiro, mas que acabou tomando uma repercussão mundial, porque realmente é algo que abala, que nos deixa tristes, né? E a gente vê a dimensão de uma notícia quando ela desponta, né? Ela quebra qualquer barreira do futebol, por exemplo. Pessoas que não têm tanta ligação com o esporte, que não acompanham, mas estavam informadas, estavam sabendo, queriam informações sobre o tema e ficaram igualmente tristes conosco que acompanhamos futebol, acompanhamos a carreira dos jogadores. Você tinha amigos pessoais no meio da imprensa, né? Então nós ficamos tristes também com os colegas que infelizmente perderam a vida. PJ. Exatamente. Do Fox Sports. Que a gente acompanha pela TV, acompanha o trabalho dessas pessoas. Do falecimento dele, nessa tragédia, e todos os outros companheiros que a gente não teve o conhecimento pessoal, a convivência, mas a gente por assistir, por ouvir, a Exato. Gente já torna assim muito próximo de nós, a gente fica sentindo também. É verdade, Adriano. Então você Paulo resumiu Júlio foi bem. Um colega de infância que eu tive, infância mesmo, de garoto, de 10, 12 anos, e ele também acabou se tornando aí um jornalista esportivo, um dos grandes jornalistas, né? Trabalhou na Rádio Globo, como coordenador, como comentarista do Rio, mas militou em São Paulo durante um tempo, no Rádio de São Paulo, no Sport TV, e agora estava na Fox trabalhando. E foi uma das vítimas ao lado do Deva Pascovitch, que é o narrador também. Quantas narrações nós já acompanhamos do Deva, né? Um grande trabalho e um batalhador também, né? Venceu o câncer por 2 vezes e acabou também sendo vitimado nessa tragédia. Vitorino Sherman também, um grande repórter, repórter muito querido por todos no meio e também da imprensa, não só, mas também do próprio meio esportivo. Era muito respeitado por jogadores, dirigentes, técnicos. Pelo prestígio dele, ele conseguia pontes, conseguia levar convidados para os programas que ele participava, né? Foram perdas assim irreparáveis, e 21 pessoas da imprensa, uma só escapou, né? E foi lá da imprensa catarinense, um repórter lá da imprensa catarinense. Daqui a pouco a gente vai confirmar o nome dele, inclusive ele, agora me fugiu da memória o nome, eu estava com o nome dele na cabeça. Rafael Renzel, inclusive participou conosco aqui com a Chapecoense, quando ela disputava a Série B. Nesse programa aqui ele também já mandou boletins da Chapecoense, e foi o que menos, digamos assim, sofreu, fora o trauma, né? Nessa tragédia que ele vai levar para o resto da vida, mas foi o que menos, digamos assim, sofreu, porque já manteve contato com a esposa, vai ficar hospitalizado alguns dias lá, algumas fraturas, mas nada assim que pudesse comprometer ele estar consciente. Adriano, e a gente vem falando, eu, você, outros companheiros aqui da equipe, sobre a Chapecoense, o que ela tem feito em campo, né? Conquistado aí administrativamente e futebolisticamente também, sendo reconhecida no continente, disputando uma final de uma competição tão importante contra o campeão, o atual campeão da Libertadores. Então estava
aí futebolisticamente falando, no seu auge, né, do clube, um clube jovem, 40 e poucos anos apenas de existência, 43 se não me engano, e hoje, né, por um motivo triste, acaba tendo um conhecimento hoje mundial, né? Hoje a Chapecoense é conhecida em todo o mundo do futebol, FIFA e grandes jogadores, treinadores falando sobre a Chapecoense, infelizmente por esse triste episódio. A gente cita alguns jogadores que passaram aqui pelo futebol cearense, Thiago pelo Ceará, o Kempis pelo Ceará, o Lucas Gomes passou pelo Icasa, o que passou pelo Fortaleza, me recorde o nome, Adriano, por favor. O Josimar. Inclusive, passou pelo trabalhar Fortaleza. Com o Josimar na época ele estava no Fortaleza. É, uma pessoa muito tranquila. Naquela época ele estava com 23 anos, mais ou menos. Hoje ele está com 30, 22, 23 anos. Um atleta de bom potencial que eu via. Eu achava uma pena o Fortaleza não aproveitá-lo no time titular. Entrava muito pouco, mas havia muito potencial. Depois eu não estava enganado. Depois jogou no Internacional, jogou no Palmeiras. Fez uma carreira boa aí, jogando em grandes equipes. Mas aqui foi muito mal aproveitado na ocasião, em 2008, pelo time do Fortaleza. Recebi aqui no ponto eletrônico agora o Mário Sérgio, né? O ex-treinador que virou comentarista, foi treinador do Ceará em 2010, quando o Ceará estava na Série A, na elite do futebol brasileiro. Enfim, todos nós temos alguma relação com o ocorrido, né? De uma certa forma, nos abalou durante o dia e é o tema, infelizmente, e o interessante, eu achei, Adriano, que o futebol brasileiro parou e fiquei feliz com a sensibilidade com a qual os brasileiros em geral absorveram a situação, né? Todos muito tristes, todos comentando, querendo saber informação. Futebol brasileiro você vai dar informação mais detalhadamente, mas vai parar aí por uma semana. Copa do Brasil, a decisão adiada, rodada do Brasileirão adiada e clubes brasileiros e estrangeiros preocupados com o futuro da Chapecoense, né? Do clube da Chapecoense, porque sabem que um acontecimento desse marca negativamente, né? Marca de uma forma muito triste e pode ser realmente fatal para um clube, mas vai contar aí com a ajuda de clubes brasileiros, inclusive com cedendo jogadores, né? Os clubes de São Paulo encabeçaram essa ideia. O Real Madrid também ofereceu jogadores do time B dele sem custo nenhum para a Chapecoense. Já comunicou isso à FIFA. Benfica, Real Madrid, né? Então a gente fica feliz. Palmeiras pediu a CBF para usar a camisa da Chapecoense da última rodada lá no Barradão contra o Vitória em Salvador. Uma bela homenagem, realmente. E o Nacional de Medellín também está convocando a torcida para uma vigília amanhã para homenagear no horário do jogo, que aconteceria amanhã à noite, que todos vistam branco e com uma vela na mão, que façam orações para os mortos, né, nessa tragédia que vitimou os jogadores da Chapecoense, vitimou também gente de imprensa e também, claro, alguns tripulantes da aeronave. É muito bonito também essa atitude do Nacional, que também pede para que seja dado o título da Sul-Americana à Chapecoense e também presta essa homenagem. Então, isso tudo é muito bonito, né? A gente vê o ser humano com algumas demonstrações de intolerância, né? Mas nessa situação não, completamente diferente, né? A gente vê uma solidariedade, vê algo realmente muito bonito, que é esse sentimento de condolência, esse sentimento de estar no lugar do outro, de sofrer a dor do outro, e uma dor muito grande, principalmente dos familiares. A gente quer aqui mandar a nossa homenagem à nossa força, né? Que Deus possa confortar a cada familiar, a cada pessoa que está sofrendo por esse incidente triste que foi noticiado que aconteceu nas primeiras horas do dia de hoje. Olha, infelizmente o goleiro Danilo saiu com vida, né? Do acidente, do trágico acidente, e acabou falecendo antes mesmo de chegar ao hospital. Mas 3 atletas da Chapecoense conseguiram escapar com vida. O goleiro reserva, o Jackson Fullman, que inclusive teve uma das pernas amputadas, foi confirmado já também pelo hospital que atendeu lá em Medellín. E tivemos o Alan Ruschel, que corre risco de ficar paralítico, e o Neto, zagueiro, que foi o último a ser encontrado. Já havia amanhecido o dia, o Neto foi encontrado ainda com vida, mas de todos gravemente feridos, né? Mas escaparam com vida. A gente vai pegar mais informações aqui agora com o Felipe Osboril a respeito de Alan Ruschel, o lateral esquerdo, que conseguiu escapar, mas muito ferido desse acidente.
Alan Ruschel, jogador da equipe da Chapecoense, está entre os sobreviventes da grande tragédia que vitimou 76 pessoas com a queda do avião da Chapecoense, que levava a delegação para a disputa da final da Copa Sul-Americana. Marina Storck, em entrevista à Rádio Gaúcha, falou sobre como recebeu a notícia de que seu noivo havia passado por um acidente. Eu vou ser bem sincera, foi Deus que soou no meu ouvido e eu acordei. Porque eu tinha combinado com ele de quando ele chegasse, ele me ligasse. E a gente tinha combinado mais ou menos 1h da manhã, o horário aqui do Brasil, né? Aí 1h da manhã não ligou, 1h30 não ligou. Aí eu pensei, atrasou, né? Aí mandei mensagem pra ele, pedi pra ele me ligar. E ele não me ligou. Aí umas 3h, não sei, alguma coisa me acordou. E eu liguei a TV e tava nisso. Eu não sei te falar. O Alan é tudo pra mim. E a gente tava hoje mesmo eu fui marcar o casamento. Então, não sei te falar. Eu só quero que ele fale comigo. Que ele, sei lá, alguém me fale alguma coisa, porque desse jeito não dá. Falou ainda sobre a dor que sente. Foi um milagre, porque foi um milagre, não tem outra explicação. Por um milagre o Alan tá bem, mas eu tenho amigas que perderam os seus maridos e eu não consigo imaginar a dor que elas estão sentindo. Tá? Apenas 5 pessoas teriam sobrevivido a essa tragédia em Medellín, na Colômbia. De São Paulo, Felipe Osboril. Valeu, Felipe. Primos Motopeças é distribuidor exclusivo de peças para motos. Dispõe de grande estoque e, por ser exclusivo, tem os melhores preços. Compare os preços de Primos Motopeças e veja como realmente a gente vende mais barato. Novo endereço, Rua Campina Verde 700, Jari, Maracanaú, no final da Osório de Paiva, chegando ao 4º anel viário. Colégio Maria Esther, mais de 30 anos pensando em você. Atende a todos os níveis de educação básica, do infantil ao ensino médio. Colégio Maria Esther, onde se educa para a vida. Unidade 1, direção Professora Fátima Lemos. 3295-2317. Unidade 2, direção Professor Lemos. 3493-2562. A gente segue aqui com informações. Faixa Nobre hoje especial, a gente tem que falar, não pode deixar de falar, né? E também de ficar solidário às famílias das vítimas dessa tragédia com a equipe da Chapecoense e também parte da imprensa, né, brasileira, que também esteve presente nessa tragédia na Colômbia, lá em Medellín. A gente vai ouvir agora o Paulo Giovannin trazendo mais informações a respeito dessa tragédia e do adiamento das competições da CBF, por parte da CBF. A tragédia que vitimou 76 pessoas com a queda do avião que levava a Chapecoense. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, afirmou nesta terça-feira, após a tragédia que vitimou 76 pessoas com a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a disputa da Copa Sul-Americana, que vai dar todo o suporte necessário aos familiares das vítimas deste acidente aéreo. A informação foi confirmada pelo secretário-geral da entidade, Walter Feldman. Possivelmente é o maior drama do futebol mundial, não apenas do Brasil. Portanto, necessita da compreensão, do apoio e da solidariedade de todos. Nesse momento, uma equipe da CBF está se deslocando para Chapecó para acompanhar o sofrimento dos familiares. Depois iremos para Cumbica para também receber os familiares dos jornalistas que foram vitimados. Uma grande delegação irá à Colômbia, não apenas para acompanhar, mas para ajudar, apoiar na identificação dos corpos e das vítimas, para que eles possam rapidamente serem resgatados, voltarem para o Brasil, para homenagem das suas famílias e de todos os brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores, o Ministério dos Esportes, o Ministério da Defesa, o próprio presidente Michel Temer se colocou à disposição. Aviões da FAB serão deslocados para a Colômbia para, após a identificação, poderem retornar ao Brasil para nossa homenagem final. Um grupo de psicólogos e também médicos
além de vários profissionais disponibilizados pela CBF, serão encaminhados à Chapecó para a ajuda aos familiares. Realmente muito importante, talvez o momento mais nobre, mais significativo da Chapecoense. Nós estamos conversando com os vice-presidentes, conversamos agora com o vice-presidente da região de Chapecó, também tem a fatalidade em relação ao presidente Delfim. Eles têm a convicção de que o que for necessário, tanto por parte da CBF, mas também dos outros clubes brasileiros, o apoio será dado para que a Chapecoense em pouco tempo possa resgatar o seu prestígio, a sua força e a sua credibilidade. Portanto, tudo que pudermos fazer, não faltará absolutamente nada para que a Chapecoense volte a ser o que estava sendo nesse momento. Dos 81 passageiros presentes na aeronave que caiu em Medellín na madrugada desta terça-feira, apenas 5 pessoas foram encontradas com vida. 3 jogadores, uma comissária de bordo e um jornalista. De São Paulo, Felipe Osboril. Na verdade, Felipe Osboril falando aí a respeito do suporte que a CBF dará aos familiares. Agora a gente vai falar do adiamento das competições da CBF. A tragédia que vitimou 76 pessoas, com a queda do avião que levava a Chapecoense para Medellín para a disputa da Copa Sul-Americana, fez a CBF adiar a final da Copa do Brasil para o próximo dia 7 de dezembro. A final estava marcada para esta quarta-feira, em Porto Alegre. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 3-1 na primeira partida em Belo Horizonte e tem a vantagem do empate. Com isso, a última rodada do Campeonato Brasileiro, que seria disputada no próximo dia 4 de dezembro, também foi adiada. E o Brasileirão terminará dia 11 de dezembro. A informação foi confirmada pelo secretário-geral da CBF, Walter Feldman, que confirmou a paralisação do futebol brasileiro por 7 dias. A CBF, desde a madrugada, tem acompanhado todo esse acontecimento, tem tentado de todas as maneiras ter informação do que está ocorrendo na Colômbia e logo na manhã decidiu suspender todas as atividades ligadas ao futebol por um período de 1 semana, portanto um luto de 1 semana, superior ao que tradicionalmente se faz em 3 dias, portanto não haverá rodada da Copa do Brasil na quarta-feira, não haverá rodada do Brasileirão no próximo domingo, tudo está adiado por 1 semana. Além disso, a Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, cancelou a final da Copa Sul-Americana que seria disputada entre Atlético Nacional e Chapecoense nesta quarta-feira em Medellín. Ainda não há uma confirmação sobre quem ficará com o título, se a Chapecoense, se o Atlético Nacional ou se a conquista será dividida entre as duas equipes. De São Paulo, Felipe Osboril. Valeu, Felipe Osboril, colaborando com a gente aqui no Faixa Nobre do Esporte. Agora, muita gente reclama do avião pequeno, que balança. Eu sou né? Eu tenho medo de avião, e quando o avião é pequeno, já tive a oportunidade de viajar em aviões de pequeno porte e balança muito, né? Dá aquele frio, aquele medo, né? E não é diferente para outras pessoas. Então vejamos a reclamação dos jogadores da seleção da Argentina. Há mais ou menos 2 semanas atrás, eles viajaram nesse mesmo avião, nessa mesma empresa. A tripulação, inclusive, já era conhecida deles, como também era conhecida do pessoal do Nacional de Medellín, que também utilizava os serviços dessa empresa, dona do avião, que acabou aí caindo e vitimando toda essa gente. E o avião balança muito. Messi, o Mascherano passaram mal em 2 jogos que a Argentina teve que fazer com esse avião. Um aqui no Brasil, em Belo Horizonte, e outro na Colômbia, no país do desastre. E os jogadores da Argentina pediram à Federação de Futebol da Argentina, a AFA, que não marcassem mais jogos para o interior da Argentina. Queriam jogar somente em Buenos Aires por conta de ter um aeroporto maior que comportasse um avião maior. Não viajassem mais nesse tipo de avião, de pequeno porte. Agora, assim, eu fico a pensar, é difícil, né, acontecer esse tipo de tragédia. A gente conta nos dedos essas tragédias que aconteceram em toda a história
não só do futebol, história mundial, desde que se inventou o avião. Foi uma fatalidade. Eu não consigo, apesar de ter medo de aviões pequenos, mas eu não vou culpar a empresa, não tem como culpar. Eu acho que nessas horas quer se encontrar culpados, mas é uma empresa que é especializada nesse serviço. Inclusive o próprio Nacional já estava preparado para contratar essa empresa para o jogo de volta aqui no Brasil. Iria jogar amanhã contra a Chapecoense, teria o jogo de volta nessa final de Sul-Americana. Adriano, informações dão conta que o último contato que o comandante do avião fez com a torre de comando, ele falou de uma pane elétrica, né? São máquinas e às vezes podem acontecer falhas, né? Ou a máquina simplesmente deixar de funcionar, um detalhe ou outro dela, e realmente algo que é imponderável, né? Faz parte do imponderável, a gente não tem como... e eu acredito que tenha sido feita toda a manutenção, apesar do avião ter 17 anos de fabricação, mas eu acredito que eu escutei isso de um profissional da aviação, que um avião mesmo com 17 anos, tendo uma manutenção regular, e eu acredito que este tinha, pode funcionar perfeitamente. Uma fatalidade eu não consigo também ver de outra forma, embora vá haver uma investigação para descobrir as detalhes, caixas pretas, né? já estão de posse da aeronáutica lá da Colômbia, para poder então tentar decifrar o que aconteceu. Você citou aí o caso dos jogadores argentinos que fizeram esse pedido. Eu lembrei aqui na interna, conversando com o Garibaldi, meu amigo, sobre o Bergkamp, um atleta holandês, ex-atleta holandês, né, conhecido no mundo do futebol, que temia demais, nunca viajou de avião, não fazia jogos, fazia às vezes de navio ou de carro. As pessoas pela Europa. Têm medo, né? Inclusive o próprio Gerson, que hoje é comentarista, tá na Tupi, foi um dos grandes craques da seleção brasileira, e de tantos clubes, também tinha medo de avião. Ele só viajava, tinha que tomar uma cerveja para viajar bem calibrado, legal, ou então ele não ia. Até hoje ele tem muito medo de avião. Aquele cantor de rock, o Roger, do Traje a Rigor, ele não viaja de avião. Quando o Traje vai fazer viagens para fazer shows, ele vai de ônibus. Ele tem medo de avião também. E é um dos caras que dizem que tem os QI mais altos aí, mas não quer dizer nada. Mas ele tem medo de avião. Boa noite, Edmilson Marcel. Que tragédia essa hoje, hein? Esse dia recebi uma ligação 7 da manhã, fiquei apavorado com aquele fato, né? A gente lamenta. Chegou a hora, né? Chegou a hora e Deus quando chega a hora, né? Se não quiser tem, entender. Não tem essa coisa. Você estava falando em avião. Se atreve. Avião pequeno, na década de 80, 90, eu era gerente da Coca-Cola de Petrolina. E todos os meses, no último domingo do mês, tinha uma reunião aqui em Fortaleza, na fábrica, com os gerentes das 7 fábricas que eram do Sede Filomeno. E eu vinha de Petrolina para cá no meu carro, eu vinha no carro até Juazeiro, deixava ali em Barbalha, uma cidadezinha daquela que tem, deixava o carro lá na Polícia Rodoviária, de lá eu pegava o ônibus de linha, 6 horas da manhã, chegava aqui e tal. À noite, chegava aqui 6 horas da manhã para reunião, porque eu não tinha coragem de viajar de avião pequeno, tá certo? Passava lá, tinha linha normal, aqueles aviões que chegavam, o cara bate no chão, pula, vai pular uma asa no chão, outra tá até se arrumar, e eu apavorado com aquilo. Sempre tive medo de avião pequeno. Eu viajei demais, avião grande, tranquilo. Quando começa aquele balanço lá, aquela turbulência, eu fiquei apavorado, né? Mas lamentei profundamente. Olha, pessoas, você vê os dramas de cada pessoa. Poxa, o Caio Júnior disse no outro jogo, né, quando terminou, se tivesse morrer agora, estava satisfeito porque estava na final. Essas coisas você fica imaginando assim, que coisa, tanta gente, atletas, famílias. Vou até declarar, né? Eu morreria feliz hoje. Morreria feliz, pois é. Aí você vê quantas crianças... O melhor ambiente de trabalho que eu encontrei é um ambiente familiar na Chapecoense, e o momento é muito bom, e ele fala, vou declarar, eu morreria feliz se morresse hoje. Quantas crianças vendo os pais saindo assim para uma glória, conquistar um título continental, e de repente não vem mais o papai, o sofrimento dessas crianças que não têm a obrigação de entender o que acontece, das famílias, que coisa. Infelizmente a vida tem dessas coisas, né? Um detalhe que também chama a atenção, e aqui eu não quero culpar ninguém, é só uma informação. Edmilson falou no começo de suas palavras que quando chega a hora, né, é complicado. E a Chapecoense havia pedido a ANAC
né, um voo fretado especial no domingo, logo após o jogo contra o Palmeiras, né, logo após o jogo que decidiu o título aí pro Palmeiras matematicamente, né, e foi negado esse pedido e eles foram nesse outro voo e aconteceu infelizmente fatalidade. Claro que não foi maldade, nem culpa de ninguém, não, é só realmente eu tenho conhecimento que é porque lá na Colômbia não é permitido fazer trajetos com aviões de outros países. Há um acordo aqui no Brasil também, inclusive, que teria que fretar um voo ou daqui do Brasil ou da Colômbia. Um terceiro país levando daqui do Brasil para a Colômbia não poderia. Não é permitido. Então são acordos comerciais que existem, né? Só para esclarecer, a nave, aliás, a empresa era boliviana, por isso esse terceiro país que o Adriano está mencionando, né? Brasil, Colômbia e a Bolívia. Deveria ser um avião ou brasileiro ou colombiano. Esse, no caso da fatalidade, era da Bolívia. A vida que segue, a gente segue falando a respeito dessa tragédia. A gente vai falar já dos clubes daqui, né? Não tivemos movimentação hoje nos clubes, mas tem uma informação de que um movimento muito forte partindo do futebol paulista de querer preservar a Chapecoense. Perdeu dirigentes, perdeu jogadores, de querer fazer com que a Chapecoense crie uma espécie de imunidade contra o rebaixamento durante 3 anos. Que a Chape não seja rebaixada nos próximos 3 anos. Tipo assim, o 16º seria o rebaixado e a Chapecoense na zona de rebaixamento. Caso ficasse, não fosse rebaixado. O que vocês acham disso? Olha, eu acho isso uma medida de solidariedade característica do povo brasileiro. Aqui eu costumo dizer que se você for numa fila dupla de carro, se a sua estiver parada, é porque ela não está interditada. A turma chega e deixa que todo mundo passe. O brasileiro, ele é muito de coração, muito sensível, muito amável. O povo brasileiro é extremamente amável, né? E aí surge essa ideia de muito legal isso. Sabe-se que a estrutura da Chapecoense, para você refazer um time milionário que tinha, demanda tempo, tá certo? 2 atitudes que me encantaram nesse dia depois da tragédia. Essa dos clubes que estão se movimentando para isso e a do Atlético lá que solicitou, liberou a Conmebol que colocasse o título na mão da Chapecoense por justiça. Isso são atitudes absolutamente humanas para quem encara o futebol como uma guerra. O futebol hoje, inclusive, a gente viu muitos amadurecimentos nas manifestações. Claro que aqui lá tem um imbecil ou outro, que sempre tem, né, na internet, mas a gente viu, por exemplo, precisa acontecer certo tipo de tragédias como essa, infelizmente, para que as pessoas possam aprender o que é o futebol, o que é o esporte em si, uma competição, e não para ficar se matando, e não para ficar renegando A ou B. O Corinthians colocando a cor verde hoje no seu perfil, coisa que ele disse que jamais faria, né? O time concluído pelo rival Palmeiras, hoje se rendeu a isso e colocou a cor verde no seu perfil, homenageando a Chapecoense. Quer dizer, precisa acontecer alguma tragédia para que certos fanatismos, para que certas coisas possam ficar de lado. Foi um dia de quebra de paradigmas, né, Adriano? Esse aí foi e chamou a atenção realmente, a gente já também, né? Falou sobre isso, exato, da solidariedade, né? Foi assim um clima muito solidário, de muito pesar. Argentinos também. Isso, todo mundo, todos, né? Todos os países, pessoas como o Racing também se colocou à disposição para emprestar jogadores de graça para Chapecoense. Pois muitos times fizeram isso, né? O Racing, enfim. Aí o Racing vai colocar o distintivo da Chapecoense no próximo jogo, do lado do distintivo do clube argentino. O Palmeiras vai pedir solicitação à CBF para jogar com a camisa da Chapecoense. No último jogo da rodada. Pedido, inclusive, do Juca Kfouri, na sua coluna, de que todos os clubes da última rodada fizessem isso. Um com a camisa branca e outro com a verde, que são os 2 uniformes da Chapecoense. É muito legal isso. Pelo menos dá um certo ânimo na gente de que o Brasil é muito humano ainda. E sobre a medida, Adriano, eu acho acertada, né? Porque a gente ainda vai acompanhar o pós, né? Como vai se reestruturar, mas como o Edmilson já falou, não é fácil, não é uma situação, é uma situação muito delicada e essa solidariedade, essa medida, acho que viria em muito boa hora. Muito bem, saia do aluguel, Casas Novas em Horizonte,
sem entrada e a primeira prestação você paga já morando. Casas prontas para morar, localizadas próximo ao centro de Horizonte, financiadas pela Caixa Econômica com subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Garanta a melhor negociação. Garantimos um desconto extra pela construtora. 3336-0033. Hotel Parque das Fontes, o maior e mais belo hotel da costa leste do Ceará, localizado na Praia das Fontes, em Beberibe. Faça sua reserva com o amigo Wellington Farias. 3327-3432. Hotel Parque das Fontes, o mais aconchegante do Litoral Leste. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio 525, self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$13. Pizzas a R$20. E acompanha refrigerante 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção, a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos estão bombando aí na sua telinha. Carneiro e Companhia tem um lugar especial para você. Entrega a domicílio. É só ligar o 3223-5671. Vamos com as primeiras dos nossos clubes aqui no Faixa. Vamos falar do Vozão. Vozão com novidades, mesmo o futebol de luto hoje, né? Futebol mundial de luto, por conta da tragédia lá na Colômbia, com o avião que levava a delegação da Chapecoense. Ceará! Vamos com o Rodrigo Cavalcante. Apesar de vivermos o dia mais sombrio da história do futebol brasileiro e, por que não, mundial, onde jornalistas, dirigentes e atletas da Chapecoense foram vítimas de um desastre aéreo na Colômbia, a vida continua e chegamos com as informações do Ceará. O alvinegro que acertou a contratação do seu gerente de futebol, Marcelo Nunes Segurado. Marcelo Segurado, como é conhecido no mundo esportivo, tem 52 anos e trabalhou no Goiás de 2010 a 2014, onde foi superintendente de futebol. Um título goiano, um campeonato brasileiro da Série B e um vice-campeonato da Copa Sul-Americana fazem parte do currículo de Segurado. Marcelo será apresentado junto com o técnico Gilmar Dalpozo, que teve sua apresentação, que seria nesta quarta-feira, adiada por conta da tragédia envolvendo o time da Chapecoense. Os dois seguem sem data definida para conversarem com a imprensa. Outro evento adiado foi o final da Copa do Nordeste Sub-20, que também seria realizada nesta quarta-feira. O Ceará enfrentaria o Coruripe no estádio Gerson Amaral às 4h da tarde. Contudo, a delegação retornará à Fortaleza nesta quarta-feira e aguardará a decisão da entidade gestora da competição. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Muito bem, né? O alvinegro aí com novidades, anunciando o novo gerente de futebol que vem do futebol goiano. Vem do futebol goiano aí, o gerente de futebol do Ceará. Marcelo... Apesar de hoje não teve atividade no clube, mas não pode parar o futebol, né? Tem que as negociações, o time está planejando aí 2017 e a partir do Marcelo Segurato foi contratado, teve boa passagem no Goiás até 2014 e agora vai digamos, comandar o futebol no Ceará. Claro que vai ter o presidente e outros diretores também. Havia uma expectativa, né, Adriano, por esse nome e pelo anúncio desse nome, né, dessa função no Ceará. Duas, né? O treinador já foi anunciado, Gilmar Dalpozo, e agora o Marcelo Segurado, né, que tem uma certa experiência lá no futebol goiano. Eu acho que é um clube de referência, ele chega bem referendado, sim. Mas esses trabalhos, eles são, Adriano, como é que eu posso dizer? A gente não tem como medir a capacidade do profissional pelo passado dele. Tem, mas nada garante que ele vá dar certo aqui. Só o dia a dia, o trabalho dele é que vai dizer isso. Agora, é um nome muito bom. Acho que a torcida deve receber bem o Marcelo Segurado. Quer dizer que ele esteve no Goiás até 2014, é isso? Sim, é a informação que se tem. Quando ele saiu de lá em 2015, o Goiás caiu para a Série B. Já traz um certo cacife, né? Eu não acredito que seja suficiente. Caiu e não voltou, né? Pois é, não voltou. Eu não acredito que seja suficiente para caracterizar como é um grande. Agora, o presidente sabe dos problemas que teve quando contratou um cara que é extremamente competente. Esteve aqui no começo do ano do Ceará. Foi contratado agora para o Paraná. Tá certo? Daqui foi para o Guarani subiu. E aí, do Guarani foi contratado para o Paraná. O Guarani queria preservá-lo. Quer dizer, é igual jogador de futebol. Quem garante que ele vai acertar quando chega, né? Tá certo? A estrutura precisa ser muito bem distribuída de forma tal que a pessoa chegue e mostre toda a sua competência. Tá certo? E pode ser que isso aconteça. Não dá para fazer pré-julgamento. Vai dar certo? É como jogador, como técnico. Você não sabe se vai dar certo. Vai fazer o trabalho dele? Vai. É competente? Já tem? Know-how? Tem.
Agora, dar certo é outra história. Futebol eu costumo dizer que para você fazer um grande time, você precisa ter estrutura econômico-financeira boa, boa administração, bom técnico e um bocado de sorte. Bons profissionais também, né? Para administrar. E aí, se você não tiver um pouco, uma preparados, pitada boa de sorte, vai tudo pro beleléu. Ele já tem aí, já tem algumas coisas a fazer, por exemplo, definir a questão do Felipe Menezes, que ele deve conhecer do tempo de Goiás, deve ter trabalhado com o Felipe Menezes, e outros casos, zagueiro Sandro terminando o contrato, enfim, resolver essas pendências. Rafael Costa, que ninguém sabe se fica, se não fica, né? Tem contrato, mas há um impasse, já há aí bastante trabalho para o Marcelo. Esse é um problema para o Ceará, porque o Rafael Costa tem contrato, então o clube é obrigado a pagar. E você não sabe até que ponto um jogador que jogou o ano todo, ele é o vice-artilheiro do Ceará, né? Tem isso, como cacife, né? Mas está quanto tempo sem marcar? Isso pode ser um empecilho na hora de uma negociação. Ok, intervalo no Faixa, na volta a gente fala do Fortaleza, o tricolor de aço. 91,3. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. Estamos de volta aqui no Faixa Nobre do Esporte, mandando um alô aqui pra galera que está conosco aqui. Nesse dia atípico no Faixa Nobre, um dia de tristeza para toda a humanidade, né? Perdemos muitas vidas hoje com a tragédia lá, com o avião que levava a delegação da Chapecoense, muitas vidas, muitas pessoas ligadas ao esporte, ao futebol e muitas lições a serem tiradas também, né? Nós temos que fazer essa reflexão também, que a vida, né? A gente tem que aproveitar, que a gente não sabe o dia de amanhã. Alô aqui para Rogério Vasconcelos, Vladimir Filho, Antony Farias, Jackson Ribeiro, Mauro Targino, José Elton, Luiz Carlos Ferreira, Alex Aramor, o Estênio PJ também está conosco aqui, PJ, falando em PJ, né? Meu amigo que se foi também hoje, o Paulo Clemon, Paulo Júlio Clemon, um amigo que eu tive de infância que também estava nesse meio aí dessa tragédia, comentarista, hoje era, né, do canal Fox. Muito bom comentarista, muito sensato, era um dos caras que eu tinha uma admiração muito grande. Sempre gostei. Deixou o filhinho dele, o Paulinho, órfão, né? Garoto ainda, mas Deus para confortar aí o restante da família. Vamos com informações do Tricolor de Aço aqui no Faixa Nobre do Esporte. Fortaleza. Vamos com Wesley Lopes. Há apenas 5 dias de uma das eleições mais esperadas nesses 98 anos de história do Fortaleza Esporte Clube, a comissão eleitoral que está à frente das eleições do Tricolor de Aço e que tem como presidente o doutor Alessandro Salles, lançou a lista que contém os nomes dos 1.144 sócios que estão aptos a votar no dia 3 de setembro. Doutor Alessandro Salles fala sobre como esses sócios garantiram seu direito de voto. Sócios torcedores aptos a votar, que são aqueles que estão adimplentes e que já têm essa condição de sócio torcedor há pelo menos 2 anos ininterruptos. Candidato à reeleição do clube, Jorge Mota fala que já tem projeto na mão para que, caso ganhe as eleições, o trabalho de formatação do elenco para 2017 já comece. Aí nós temos elencado uma série de jogadores, estamos fazendo contatos com esses jogadores e estamos tentando, inclusive, já deixar tudo mais ou menos organizado para que, caso dê tudo certo, depois a gente já, talvez até antes, já comece a anunciar, até porque serão jogadores do comissão técnica. Quem nós anunciarmos será em prol do Fortaleza. Então nós estamos avançando no trabalho de formatação de um elenco para o ano que vem. Já Renan Vieira diz que o nome do treinador Léo Condé é visto com bons olhos para assumir o cargo de comandante da equipe para 2017, caso ele ganhe as eleições. É um nome que a gente contatou, a gente trocou algumas ideias, nos causou uma boa impressão, mas fora ele tem pelo menos 3 outros nomes também para a gente definir. Renan também fala que já tem situações bem avançadas com alguns atletas para vir defender o clube. Mas assim como alguns jogadores, é uma situação que a gente tem assim já bem avançada. No caso de der certo, não teríamos mais dificuldade com relação a valores e o seu perfil, sua maneira de trabalhar. Alexandre Borges, candidato pela 3ª vez às eleições presidenciais do clube, diz que para treinador assumir o Fortaleza, ele precisa ser audacioso
e inovador. Treinador para assumir o Fortaleza, primeiro, ele tem que ser audacioso, ser inovador, ser um jogador ou um treinador de mente nova. E este treinador, nós já estamos engatilhados. Alexandre também diz que o pensamento, caso vença as eleições, é que o time para a temporada inteira já seja formado no estadual. Fazer já, desde o início do ano, uma equipe para a temporada. Não é para contratar, esperar para contratar no meio da temporada, no meio da Série C, jogadores para a Série C. Não, nós queremos contratar já no Campeonato Cearense, formatar a equipe para a temporada completa. Com informações do Fortaleza, Wesley Lopes para o Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Wesley Lopes, com informações do Tricolor de Aço. Fortaleza que está prometendo aí, né? Aliás, os candidatos estão prometendo, claro, nomes já a serem contratados. O César Sampaio iria ser apresentado hoje como gerente de futebol, mas houve essa tragédia aí que abalou todo o futebol brasileiro, enfim, todo brasileiro, e os clubes adiaram hoje as apresentações. Como o Ceará ia apresentar também o técnico, o Gilmar Dalpozo, Fortaleza ia apresentar o César Sampaio, ficou para amanhã. Mas na gestão Jorge Mota, porque o Renan disse que não quer contar com ele, foi eleito, e nem o Alexandre Borges. Foi uma situação complicada. A gente falou isso ontem. Mas alguns nomes estão vazando já assim, né? Por exemplo, o técnico, dizem que o Renan, o treinador, o presidente eleito, o técnico, o treinador, poderia ser o Léo Condé ou ainda o Mazola Júnior. Está entre esses dois. E o Jorge Mota seria o que a gente até em off comentou essa possibilidade. Eu andei consultando algumas fontes hoje ligadas a ele que não quer divulgar, com medo talvez de perder votos, porque infelizmente, né, por incrível que pareça, o cara não teve culpa do insucesso, mas Emerson Maria seria o técnico a ser contratado pelo Jorge Mota, porque é só você pensar, ele foi campeão brasileiro da Série B com o César Sampaio. Pelo Joinville. E eu andei consultando algumas fontes hoje ligadas ao clube e a essa diretoria, que seria ele, Emerson Maria, o técnico do Fortaleza, caso o Jorge Mota seja o eleito. Se for Renan, Léo Condé ou então o Mazola Júnior. Tá mais para Léo Condé. De qualquer maneira, Adriano, eu vejo 3 bons nomes, né? 3 nomes de treinadores que tiveram bons trabalhos recentemente. E a gente também não pode deixar de falar que é uma atitude um tanto eleitoreira, essa de você falar, prospectar esses nomes. Não, mas eu não estou falando, justamente, né? Não, eu estou... O nome divulgado foi o César Sampaio, que foi anunciado. Agora, esses outros 3 nomes aí, a gente está... especulando, né? Atrás aí de fontes. Das fontes, entendo. Não são fontes oficiais do clube. A gente tem um contato que... Então deixa eu fazer. O César Sampaio que foi apresentado não deixa de ser uma atitude um tanto eleitoreira do presidente Jorge Mota. Agora que vai, com certeza, que pode trazer alguns votos para ele. Talvez por isso essa omissão aí que a gente também está aqui prospectando do treinador Emerson Maria, mas tudo no campo da especulação, exceto o César Sampaio. Agora, que a torcida pode ficar tranquila por um lado é esse. 3 bons nomes. Se for um dos 3, acho que Fortaleza vai estar em bons não vazar de forma oficial do Jorge Mota, que já anunciou o César Sampaio, com medo de perder votos. Será que perderia votos mesmo? Bem capaz, porque o torcedor às vezes ele é muito passional, né? E o do Fortaleza, com todo esse tempo de insucesso na terceira divisão, na Série C, pode culpar de alguma maneira o Emerson Maria, que veio pra cá, não perdeu. Veio fazer 2 jogos. Né? Veio fazer 2 jogos, não perdeu. Não teve tempo de trabalhar com o elenco. Mas não conseguiu o objetivo. Trabalho. Pois é, números bons, não teve nenhuma derrota. Mas, como não conseguiu o objetivo, pode ser taxado como algo ruim por algum torcedor. Frio, né? Como sempre, né? Frio, sempre enfim, incompetente, coisa que não é. Não tem nada a ver aí com o contexto. Mas torcedor é assim, ele é muito passional, ele muitas vezes não raciocina em algumas situações. Limpmax Serviços é uma empresa especializada em fornecimento de mão de obra em geral, como serviços gerais, porteiros, jardineiros, recepcionistas e muito mais, oferecendo serviços de qualidade através dos profissionais qualificados. Limpmax Serviços, Jaime Benévolo 911 3023 7938. Limpmax, excelência em serviços para a sua empresa. Agora, uma dica de saúde bucal da Clínica Oral Classic.
Olá, eu sou a doutora Tássia Menezes da Clínica Oral Classic e venho dar uma dica de saúde bucal para você. Uma ida ao dentista de 6 em 6 meses pode prevenir várias doenças. Uma delas é a endocardite bacteriana, onde as bactérias presentes na boca podem cair na corrente sanguínea e atingir o coração, causando enfermidades. Venha tratar destes e outros problemas bucais na Oral Classic e você também. Valeu, vai lá na Clínica Oral Classic então, Avenida Boulevard 1, número 74, São Cristóvão, 3269-3676. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Habilitamos todas as categorias. Carros novos e completos. Parcelamos em 10 vezes. Veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais. Fortaleza, Santa Quitéria e Hidrolândia. 3245-1000. Tem um site também, autoescolacaçula.com.br. JC Construções, em Capuã, Calcaia. Atenção para as promoções. Cimento, só R$16 no atacado. Porta trabalhada montada, só R$299. Porta parada montada, R$149. Coluna de ferro 3/8, apenas R$10,90. Telha colonial, R$349. Fabricamos todos os tipos de vigas e colunas de ferro. Temos ainda os melhores preços em madeiras para cobertas. 99919-1659. Você fala com o João, tem sempre um precinho especial pra você. Vamos com as últimas aqui do Alvinegro, no faixa? Vamos. Ceará. Rodrigo Cavalcante. Encerram seus contratos nesta quarta-feira com o Ceará o goleiro Lauro, o zagueiro Sandro, o meia Wesley e o atacante Lelê. Desses, a diretoria do Ceará negocia e tem interesse na permanência do meia Wesley e do atacante Lelê. Contudo, o Wesley pertence ao Atlético Mineiro e a intenção do Galo é vendê-lo para o futebol oriental ou emprestá-lo para algum time do futebol paulista. O trunfo do Ceará é a vontade que o Wesley tem em permanecer para a temporada 2017. Já o atacante Lelê tem propostas do futebol japonês e ainda tem situação indefinida se ficará ou não em Porangabuçu. Como notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. É isso, encerrando o Faixa Nobre do Esporte hoje, né? Um pouco especial, a gente falou muito aí da tragédia com a equipe da Chapecoense e a gente vai agora pro canal do Vovô. Amanhã estaremos de volta com Faixa Nobre do Esporte, ainda tentando se recuperar dessa tragédia que abalou o futebol mundial, que abalou todos nós e vai continuar abalando aí por todo sempre. Mas a gente espera se recuperar e torce muito para que as famílias possam ficar numa boa, né? Que as famílias possam logo também tentar refazer as suas vidas com essas perdas irreparáveis nas suas vidas. Vamos com o canal do Vovô. Fica por aí. Essa foi a Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte.